Olá, gente, tudo bem? Vamos encaixando aí, conforme eu prometi a vocês, um pouquinho atrasada, mas estou aqui para falarmos de aliança. O que é uma aliança? Como fazer uma aliança? Com quem devemos fazer aliança? Depois que você se alia a alguém, como é que é? E essa coisa de aliança, isso é bom, isso é ruim? Olha, aliança é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer aqui na Terra, ou que alguém pode receber aqui na Terra. Você tem um sinal de que Deus tem uma aliança com você? Você já sentiu que Deus é seu aliado? E você, quando você sente que Deus é seu aliado, você responde a Ele dentro dessa aliança? Ou você faz tudo fora da aliança? Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu sinal e sobre o seu sinal da aliança. Se você ainda não descobriu onde está o sinal da sua aliança com Deus, isso vai te fortalecer muito. Procure descobrir onde está o sinal da sua aliança com Deus. Aqui está o sinal da minha aliança com Deus. Conforme falei com vocês, é uma série de vídeos, de palestras, que serão com 8 obras de artes que já estão escolhidas, e essa é a primeira delas, com o título de Aliança. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas Branca, aqui não tem nada nessa obra de arte que me diga que isso pareça com uma aliança, signifique uma aliança. Eu vou explicar para você. Nessa obra de arte, que se chama Aliança, você percebe que ela é feita de muitos pedacinhos. Ela é feita de muitas partes, partes coloridas, partes diferentes, tudo diferente, mas elas estão todas juntinhas. Essas partes, elas significam o nosso dia a dia, da nossa aliança de Deus para conosco e nossa com Deus. Isso aqui é o significado da aliança. Por quê? Porque elas, se vocês observarem, elas estão todas juntinhas, não existe separação. Repare como todos os pedacinhos são diferentes, né? Aqui está a nossa vida espiritual, está a nossa vida emocional, está a nossa vida material, nossa vida sentimental. Aqui está o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso dia a dia. Tudo está aqui nessa aliança. Por quê? Porque cada pedacinho desse representa o que eu acabei de falar para vocês. Então, a minha vida está representada aqui dentro dessa obra de arte, que é o meu sinal. Você sabe qual é o seu sinal? Você sabe qual é o sinal que Deus deu para você? Para que você tenha confiança no que você está fazendo? Para que você faça e tenha certeza que o que você está fazendo está correto? Esse aqui é o meu sinal. Está representada aqui nessa obra de arte o sinal da minha aliança, da aliança de Deus para comigo. E eu quero ajudar você a descobrir o seu sinal. Quero dizer para você também que a aliança é algo que você tem que respeitar muito. Senão ela deixa de ser aliança. E a gente tem como um grande exemplo a aliança de Deus com Noé. Depois que acabou o dilúvio, Deus, para dizer para nós, para o povo da terra, que nunca mais haveria dilúvio, o que é que ele fez? Colocou lá o arco-íris, que representa o quê? Significa o quê? Aquele arco-íris é o sinal para o povo da terra de que nunca mais haveria dilúvio na terra. Então, toda vez que nós olhamos para o arco-íris, o que é que nós pensamos? O que é que nós lembramos? Não haverá mais dilúvio na terra. Esse foi o sinal que Deus deixou para Noé e para o povo da terra, que não aconteceria mais dilúvio. Então, esse é o meu sinal de que Deus está comigo no que eu estou fazendo. Esse é o meu sinal. E aqui estão representadas todas as partes da vida, todas as partes do cotidiano, tudo que você faz. Se você tem uma aliança com Deus, tudo que você vai fazer está presente. Você tem que observar se as coisas que você faz, se as atitudes que você toma, se as decisões que você toma, se as suas ações estão de acordo com a sua aliança com Deus. Então, o que é uma aliança?
Aliança é quando você se une a alguém, uma pessoa ou mais pessoas, mas quando você se une a alguém para fazer com o mesmo objetivo. E quando alguém, como no caso aqui, você percebe que são diferentes as partes, né, dessa aliança, elas são totalmente diferentes. Mas se você olhar para a obra de arte, você vai reparar que existe uma harmonia. Não é porque eu sou diferente de você que não vai haver harmonia. Aqui existe uma harmonia nessa aliança. Então, as partes são diferentes, os pedacinhos são diferentes, mas existe uma harmonia que faz com que esta obra de arte represente uma aliança. Aí eu te pergunto, se a outra pessoa é diferente de você, ou se as outras pessoas são diferentes de você, significa que você não pode ter uma aliança com ela? Não, porque cada um é um, somos realmente diferentes. O que nós precisamos fazer quando queremos nos aliar a alguém? Precisamos observar, precisamos dialogar muito para que essa conversa chegue a um objetivo em comum para ambas as partes ou para todas as partes. Então, isso é uma aliança. Não é porque somos diferentes que não podemos ser aliados. Não, podemos, desde que eu respeite tudo que é pré-estabelecido para aquela aliança. Então, eu tenho que respeitar, fazendo a minha parte, você tem que respeitar, fazendo a sua parte. Não há possibilidade de que isso dê errado. Não existe. Se você se aliar a alguém ou a um grupo e todos todos cumprirem aquilo que é estabelecido para essa aliança, não existe possibilidade de que esta aliança, de que as coisas que vocês querem, as coisas que eu quero não aconteçam. Vai acontecer porque todos estão na mesma direção, todos estão com o mesmo objetivo e as práticas são acordadas entre as partes. Então a aliança fica fortalecida. Então não tem como dar errado, é certo. E lá na palavra também diz que Deus fala que nós devemos andar em dois, né? Vão em dois, vão em dupla. Por que ele diz isso? Porque a energia de duas pessoas é muito mais poderosa do que a energia de uma pessoa. Então por isso que Deus fala, vá de dois em dois. Por quê? Essa aliança vai ficar muito mais poderosa do que se você for separado, do que se você for sozinho. A frequência de duas pessoas juntas é muito mais potente do que a frequência de uma pessoa só. Desde que existam acordos, desde que a aliança seja feita por princípios, né? Regras a gente pode e deve quebrar muitas, mas tem que ser por princípios. Então aqui está representada a minha aliança com Deus, através dessa obra de arte. E eu te pergunto, qual é o sinal? Aqui é o meu sinal. Qual é o seu sinal de que Deus tem uma aliança com você? Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu para pensar nisso? E se você entendeu que Deus tem uma aliança com você, você está cumprindo a sua parte, você está fazendo aquilo que você precisa fazer dentro dessa aliança, ou você é aquela pessoa que vai fazendo as coisas atabalhoadamente, sem pensar nisso. Porque se Deus tem, olha só, se eu tenho uma aliança com uma pessoa que as coisas vão dar certo, obviamente, se é feito por princípios. Óbvio, vai dar certo, não tem outro caminho, já deu. Agora, você imagina se Deus tem uma aliança com você. Meu amigo, minha amiga, se Deus tem uma aliança com você, acabou, fechou, parou, explodiu, acontece. Você imagina? Eu aqui, na minha frequência, Deus vem e me oferece uma aliança, me entrega uma aliança. O que você acha que vai acontecer? O que você imagina que vai acontecer? A minha frequência é uma, e a dele. E quando ele mete a mão lá e ó, puxa. Por quê? Porque se eu, não tem como dar errado.
Não há essa possibilidade, não tem essa chance. É tão forte o que eu tô falando, é tão poderoso que eu tô até, olha, tô arrepiada. Mas é isso que acontece. Se Deus tem uma aliança com você, não espere pouca coisa, não espere o mínimo. Espere que acontecerão coisas extraordinárias, que você não vai dar conta. Você vai falar, meu Deus, mas eu queria isso assim, assim. Olha, vem muito maior, vem muito mais poderoso. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. E se você é aquela pessoa obediente, que escuta a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, você é obediente, ele tem uma aliança com você, você é sensível à voz dele e você é obediente. O que vai acontecer? O melhor para a sua vida. Só que na maioria das vezes nós não sabemos o que é esse melhor. Por quê? Temos visão limitada ainda. Temos visão limitada, mas ele não tem. Então é por isso que muitas vezes você quer uma coisa e Deus vem e faz muito melhor. Isso significa o quê? Que ele tem uma aliança com você. Eu te aconselho, você que acontece isso, você procurar, se você ainda não encontrou o sinal da sua aliança. Procure o sinal da sua aliança com Deus. Isso vai ser muito bom. Você vai se sentir ainda mais confortável, você vai se sentir ainda mais forte dentro daquilo que você está fazendo, porque você sabe que Deus está ali com você. Eu vou dar um exemplo para vocês, dentro da minha aliança, dentro do meu trabalho, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes eu estou trabalhando, eu estou pintando, e aí eu penso assim, poxa, não estou gostando do que eu estou fazendo. Isso é normal, eu acho que todos, em qualquer profissão, né? Isso pode acontecer, isso acontece. Eu falo, poxa, não estou gostando. E aí eu sinto a voz de Deus dizendo assim, não se preocupe, faça. E, gente, palavra, depois que eu ouvi essa voz e depois que está pronto o trabalho e que eu olho, eu falo, nossa, é verdade, realmente era para eu fazer mesmo. Então, isso é sinal de que eu não estou sozinha, ele está comigo. Esse foi o primeiro ponto para eu entender que a pintura é o sinal da aliança de Deus comigo. Segundo ponto, segunda coisa que acontecia muito, eu não entendia muito bem, mas hoje já está claro. Quando eu estou trabalhando, eu sinto que existe uma canalização espiritual. Existe como se fosse assim, um desligamento meu daqui. Muitas vezes quando eu estou trabalhando, pode passar pessoas, podem estar pessoas, às vezes circulam pessoas e eu não observo, não chega em mim a presença dessas pessoas. Eu estou em outro nível, estou vibrando em outro nível. Então, eu compreendi que existe essa canalização da energia espiritual para comigo, que para mim é nada mais, nada menos que Deus, é a aliança dele para comigo. Essa aliança que eu estou falando, existe um testemunho que eu vou dar, mas não vai ser agora. Provavelmente no final dessa sequência de 8 vídeos, eu vou dar esse testemunho para vocês a respeito da minha aliança com Deus. Eu tenho certeza que você vai passar, se você ainda não sabe qual é o sinal da sua aliança com Deus, você vai passar a procurar isso, porque tudo fica muito mais intenso, você descobre a responsabilidade que você tem com você mesma, a responsabilidade que você descobre que Deus tem com você. Ele sempre teve, mas aí você vai descobrir diferente, você vai pensar assim, poxa, eu não posso fazer assim, porque ele está fazendo assim, assim, então por que eu vou sair da aliança? Então, isso aqui, esses pedaços, como eu já falei antes, representam a minha aliança com Deus. E eu estou aqui para te provocar, para perguntar para você, qual é a sua aliança com Deus? O que você tem feito dentro dessa aliança? Você acha que você está agradando a Deus? Você acha que você está obedecendo a voz de Deus? Porque se você fizer isso, fechou. Já é fechada a aliança. Aí fechou mais ainda. Mas enquanto você não entende
as coisas não funcionam muito bem. Eu estou falando por experiência própria. Enquanto você não sabe, não entende o que é, o que Deus tem com você, que às vezes você para e fala assim, mas que coisa louca, Deus, como é que é isso? E aí você faz uma pergunta para Deus. E a partir do momento que você começa a ter essa interação, interagindo com Deus, naturalmente, sem nenhum problema, dizer assim, ela disse que Deus está falando. Isso é ridículo, Deus não fala assim. Olha, preste mais atenção no que você ouve, porque muitas das vezes é a voz de Deus. E você, por preconceito, você por estar vibrando numa frequência mais baixa, você não entende que é Deus falando com você. Então preste mais atenção, libera a sua mente, ouça o que está vindo a sua cabecinha, que você vai compreender que sim, é a voz de Deus. Deus tem uma voz muito doce, ele não te obriga a nada, digamos que assim, é a terceira voz. Sabe aquela voz lá do fundo que você ouve e que você não dá importância? É Deus falando com você. Sabe aquilo que Deus fala hoje, fala amanhã, repete, aquela vozinha lá atrás. Sabe por quê? Ele não quer te obrigar a nada. Ele quer que você entenda a importância e a realidade daquilo que ele está te falando. Então, ele tem uma aliança com você, isso é certo. Isso é certíssimo. O fato de eu estar aqui, eu sei que o Espírito Santo está aqui, isso é uma aliança. Eu estou aqui por isso. Porém, nós temos muitas outras alianças. A Bíblia está repleta de exemplos de alianças de Deus com o povo, com as pessoas. E hoje não é diferente. Existem muitas alianças. Você precisa descobrir o sinal da sua aliança. Aqui está representado o sinal da minha aliança com Deus. Eu te pergunto mais uma vez, qual é o sinal da sua aliança com Deus? Você sabe com quem fazer aliança? Você já se perguntou se você precisa de uma aliança aqui? Você quer fazer aliança, mas às vezes você tem dúvida porque a pessoa é muito diferente de você. Como eu disse aqui, as partes são diferentes, mas você precisa observar se essa pessoa vibra numa frequência mais alta que a sua, igual à sua. Olha só, essa frequência aqui é uma frequência alta, porém ela tem essas partes diferentes. Mas ela está vibrando na mesma frequência, porque você repara a harmonia, como eu já falei, na obra de arte. Então, olhe para o outro que você quer se aliar, que você quer fazer uma aliança, veja a diferença, mas veja qual é o nível de vibração dele. Faça isso e você vai saber. Vai ficar muito claro se você deve fazer uma aliança com essa pessoa ou se você não deve. Depois que você se alia a alguém, depois que você faz uma aliança com alguém, e daí não dá certo. E aí o que significa isso? Significa que você não observou, significa que você não deu ouvido à voz de Deus, significa que aquela vozinha que está lá atrás, baixinha, que você não quer ouvir, que você não dá atenção, era Deus falando, e você não ouviu. Então, às vezes, nós passamos por problemas muito sérios com os nossos irmãos aqui na Terra, porque a gente não ouve a voz de Deus e a gente se alia a pessoas erradas, pessoas que não estão de acordo com aquilo que nós somos, que têm propósitos completamente diferentes dos nossos e estão em outros caminhos, não estão no mesmo caminho que nós. Então, a gente tem que observar isso. A aliança é uma das coisas mais importantes, acho que eu já falei isso, que se pode fazer na Terra. Para você evoluir em espírito, para você evoluir aqui, profissionalmente, para você evoluir em todas as áreas da sua vida. Tanto é que está representado aqui. Aqui tem tudo. Todas as áreas da minha vida estão representadas nessa aliança. Então, para você continuar caminhando, para você continuar crescendo, para continuar evoluindo espiritualmente, sair da ignorância, a ignorância mata, a ignorância não deixa você crescer. A ignorância no sentido do desconhecimento. No caso aqui que eu estou falando com vocês sobre aliança, no desconhecimento do que significa aliança. Porque todos os dias
esse tipo de aliança, algumas alianças surgem para nós. Você tem aliança com as pessoas, né? Você tem aliança com amigos, você tem aliança com a pessoa que é sócio na tua empresa, você tem aliança com o seu esposo, com a sua esposa, você tem aliança com os seus filhos, né? Você tem alianças. Tem alianças, alianças e alianças. Então, o que é melhor? Você entender o que é que significa aliança para você continuar de maneira que vai te posicionar dentro dessa aliança, onde você vai viver de uma maneira, onde você vai viver seguindo as orientações de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus quer de você. Então, se você se aliou a alguém e não tá legal, é porque você não observou o que aconteceu. Você não observou que você escolheu pessoas erradas. Melhor mesmo, sabe o que é? Você se aliar a Deus. Você e Deus. Sabe por quê? Porque aí toda aliança que você for fazer, Ele vai colocar na tua vida. Ele não vai deixar você entrar, vamos falar o português claro, em furada. Ele não vai deixar você entrar em furada. Então, o melhor é você conversar com Deus. Pergunte para Deus. Para de ficar perguntando coisas para as pessoas. Para de ficar pedindo pessoas para falar coisas a teu respeito. Para de procurar para as pessoas para dizer coisas sobre a tua vida. Quando você quer saber alguma coisa sobre você mesmo, pergunta para Deus. Conversa com Ele. Entra para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Dobra os teus joelhos. Fale com Ele. Você vai ver como Ele vai te responder. Não existe melhor coisa a se fazer do que isso. Então, tira essas partes que são penduricalhos, que são coisas, que são pensamentos, que são sentimentos, tira essas muletas todas e dirija-se direto a Deus. Ele certamente tem uma aliança com você. Você precisa procurar qual é o sinal dessa aliança. E você vai encontrar. Quem procura, acha. Esse é um ditado muito correto. E muito correto mesmo. Quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. Pergunta, porque você vai ver, você vai ter certeza do que eu estou te falando. Você vai ter resposta. Gente, é isso que eu queria. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por poder estar gravando esse vídeo, conforme eu havia prometido a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham, que tenha tocado o coração de vocês. E compartilhem, passe para alguém que vocês acham que precisa de um conteúdo como esse. Se você fizer isso, significa também que você tem uma aliança com quem é o melhor aliado. Porque você vai estar possibilitando pessoas a entrarem, a assistirem, a receberem um conteúdo de qualidade. Então, façam isso. Compartilhem, deem like, faça tudo que tiver que ser feito. E você já vai estar dando provas de que você tem uma aliança com Deus. E mais ainda, que Deus tem uma aliança com você. Porque senão, Ele não permitiria que você fizesse isso. Um beijo grande para vocês, obrigada pelo carinho. Vamos seguindo aí. Vem aí o segundo vídeo, com certeza na próxima semana. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. E é isso aí. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.